Oi, gente! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. Se essa não é a sua primeira vez no canal, você deve estar estranhando que eu tenho duas pessoas aqui comigo hoje, num cenário totalmente diferente, porque eu tô em São Paulo e essa é a primeira collab do nosso canal. Ai, que honra! A Mirella e o Rômulo são viajantes profissionais, posso dizer assim? Pode. E eles largaram tudo pra viajar o mundo de carro, que eu acho uma coisa muito ousada pra se fazer. Né? Diferente, no mínimo diferente. Alguns de vocês sabem que eu fui nômade por um tempo também, e eu sempre me interesso muito quando eu encontro pessoas como a Mirella e o Rômulo, até pra saber, assim, se a gente pensa igual sobre a vida nômade, como é que funciona, e principalmente no caso de vocês, que é vivendo no que eles chamam de casinha, que vocês precisam, inclusive, ver o tour da casinha. É mais intrigante ainda, porque vocês literalmente moram em cima do carro de vocês. A caçamba do carro. A nossa casa, ela tá em cima de uma caçamba de um carro. Então é um camper que tá acoplado em cima de uma caminhonete e a gente tem um espaço muito limitado pra viver ali. Mas nem sempre a gente viveu nessa casinha que tá em cima da caçamba do carro. Porque antes de ter uma casinha, nós vivemos por quase 2 anos com uma barraca de teto acoplada no carro. Então era o que a gente tinha. E embaixo, todas as nossas coisas iam em caixas plásticas. Era mais limitante a vida em caixa plástica do que uma casinha. Foram passando fases e a gente foi evoluindo, né? É que a gente fala casinha, né? mas quando tu entra dentro, depois a gente vai te mostrar lá. Eu tô aqui pensando já, eu vou ser convidada pra casinha ou não? Quando tu entra dentro é muito grande. Mas dá pra ver, assim, quando eu comecei a assistir os vídeos e tal, eu falei, cara, eles cabem inteiro ali dentro, em pé, então Tem alguns apartamentos em Nova York que são bem pequenos, tipo, quase do tamanho da nossa casa. Não tenho dúvida. E uma coisa que eles tiveram que fazer pra conseguir viabilizar não só a viagem, mas poder viver tanto na casinha quanto na barraca, foi diminuir muito as posses, diminuir a quantidade de coisas que eles tinham na vida. E como a gente fala bastante sobre minimalismo aqui no canal, eu achei que era um ótimo tema pra gente conversar, porque é uma coisa que interessa muitos de vocês e nada como uma mudança extrema pra fazer a gente adotar esse estilo de vida. Quando a gente fala de minimalismo, é muito comum, principalmente aqui, quem assiste os vídeos no canal e comenta bastante, é a pessoa que quer encontrar uma fórmula. Então ela fala, me fala quantas peças de roupa eu preciso ter, eu posso ter isso na minha casa, eu adoro livro. E no caso de vocês tiveram que limitar a quantidade de coisas que vocês tinham por causa do estilo de vida que vocês queriam levar a partir de agora. Primeiro eu queria saber, como é que era a vida de vocês antes de tudo isso? Vocês eram do tipo acumuladores? Vocês tinham muita coisa? Gostavam de comprar? Colecionavam coisas? Me contem. Eu morei muito tempo fora, morei 10 anos na Europa, então eu sempre vivia com 23 quilos, uma mala de 23 quilos era tudo que eu tinha. Mas eu tinha uma coleção de copinhos de tequila, cada lugar que eu ia eu comprava um copinho, eu gostava de comprar cartão postal, todo lugar que eu ia eu levava lembrancinha. Mas eu nunca fui de ter muitas coisas porque eu já vivia esse estilo de viajar. Já a mim não, né, Mi? Eu tinha muita coisa, eu tinha muita roupa, eu era do tipo de ter 10 saias, 10 calças jeans, 30 sapatos. Eu tinha muita coisa porque antes eu falava que comprar uma roupa era o luxo que eu me dava por trabalhar tanto. Mas não necessariamente eu usava tudo, porque eu gostava de comprar roupa de balada, mas eu ia muito pouco em balada, então vou te contar um segredo. Quando a gente se conheceu, eu já tinha o plano de viajar o mundo. E quando a gente decidiu viajar junto, eu olhei, essa aí não vai chegar na Argentina. Eu olhava ela de salto alto, linha feita, eu falei, eu acho que vai bater na Argentina e vai voltar pra casa. Não, já aqui, passou né? 40 países aí, ó. Mas eu tinha realmente muita coisa, assim, então não foi natural pra mim, mas o fato foi que como eu tinha uma limitação de espaço, quando a gente decidiu viajar, eu fiz um bazar e vendi tudo. Eu também. Então assim, eu não separei coisas que eu queria levar. Como eu tinha muita coisa que não cabia mais na minha vida, eu coloquei tudo pra vender e o que sobrou, eu peguei aquilo pra incluir na minha mala. Vocês fizeram boas escolhas desde o começo ou vocês acabaram aprendendo no caminho? Eu falo isso porque muita gente, quando fala, eu vou ser minimalista, o primeiro impulso é ela se livrar de tudo e acabar se arrependendo depois. Porque não pensou direito, porque não avaliou o que realmente precisava. Eu queria saber se vocês
já de cara conseguiram pensar num jeito de levar o que vocês realmente precisavam, e se vocês se arrependeram de não ter levado algo que vocês acharam que não era importante e acabou sendo depois. A gente aprendeu no caminho, porque a gente levou muito mais coisa que a gente precisava inicialmente. A gente comprou 2 caixas plásticas cada um, e nas caixas plásticas a gente botou as minhas roupas dela, a gente levou produtos de empresas patrocinadoras e botou na caçamba do carro, era o que a gente tinha, a barraca de teto. E foi com o tempo, a gente foi aprendendo que eu não preciso isso. Passou 1 país, 2 países, eu não tô usando isso, só tá me fazendo, porque toda vez que eu preciso tirar alguma coisa da caixa, tem aquela muita coisa. E quando tu vai vendo, tu vai usando só o de cima, porque tu usa, lava, bota em cima, e as coisas de baixo tu nunca usa. Então a gente foi começando a descartar. Eu acho que a gente acabou aprendendo, assim, a gente teve que se forçar a ser minimalista nesse momento, mas depois quando a gente descobriu o minimalismo, foi através de um documentário que a gente assistiu e eu falei, caramba, eu sou minimalista? E aí a gente começou a aplicar algumas coisas que de repente a gente não tinha conscientemente e não tinha se dado conta. Por exemplo, o Rômulo hoje, quando ele vai comprar camiseta, ele compra 4 camisetas da mesma cor. Pretas. Porque antes ele comprava 4 camisetas, mas camisetas que ele odiava, e aí ele acabava usando sempre a mesma. E aí você só tinha uma. Aí então, só tinha pode uma. ver, eu tô no Brasil com só camisa preta. Então, todas as palestras eu fiz camisas pretas, todos os vídeos que eu faço camisa preta, eu acordo, eu boto camisa preta. E tá muito bom, eu me sinto muito bem, porque eu não preciso pensar. Tenho 4. Então sempre eu tô lavando. É muito fácil pra mim, sabe? É muito tranquilo. Pra nós não é tão tranquilo. Não é tão tranquilo A gente não assim. quer usar só camiseta preta. Eu não quero usar só camiseta preta. Me ajuda o fato de que eu encontro algum modelo de roupa que faz sentido pra mim, e aí eu compro algumas variações daquilo e eu faço tipo guarda-roupas por estação. Então, eu compro uma roupa pra eu poder usar no verão, primavera e verão, e depois eu mudo outono e inverno. E tá funcionando, assim. Foi uma coisa que eu aprendi depois de estudar, porque realmente não era uma coisa que foi naturalmente na hora que eu tive a necessidade de mudar de vida, que veio assim, natural. A gente foi aprendendo e conforme a gente vai estudando mais sobre minimalismo e testar, será que isso funciona pra mim? Quando você teste é muito importante. É muito importante. E quando você falou assim, se a gente sentiu falta de alguma coisa, eu acho que não, porque a gente sempre teve a consciência de que qualquer lugar do mundo você tem a disponibilidade de comprar alguma coisa que você precisa. Seja um país de terceiro mundo ou um país super desenvolvido, você vai encontrar o que você precisa disponível para você. Por muito tempo, as minhas coisas faziam parte da minha identidade. Então eu era os meus sapatos de salto, as coisas que eu tinha. Pra mim foi muito difícil encontrar uma nova identidade a partir do momento que eu adotei esse estilo de vida mais minimalista, porque eu tive que me desprender daquelas coisas que ajudavam a montar a pessoa que eu sou. Eu saí do extremo também, como vocês, de vende tudo e fica só com uma mala. Mas depois de um tempo, eu não me reconhecia mais também. Porque no fundo, eu não sou a pessoa que vai ser feliz vivendo só com a mala de 23 quilos. Eu precisava de outras coisas. Então foi um processo longo de identidade. Eu demorei pra entender quem eu era depois de ter virado minimalista. Isso aconteceu com vocês também? Eu falo que eu não consigo me identificar com o que eu apresento externamente com o que eu sou internamente. Porque eu ainda sou apegada, de repente eu não combino mais com o que eu vestia, mas eu talvez não combino com o que eu visto hoje e como eu aparento. E eu tô num processo. Eu tô num processo de autoconhecimento que não necessariamente tá relacionado com a roupa que eu uso, mas com a maneira como eu me apresento, como eu converso, do que eu falo. De repente, será que eu queria ter o meu braço todo tatuado? Será que eu queria ter o cabelo curto? Não sei, eu tô me autoconhecendo. Eu me sinto bem assim como eu tô. Mas a pessoa tá ótima. O que acontece? Muito bom ser homem. Mas sabe o que acontece? Como a gente trabalha com redes sociais, mídias sociais, YouTube, Instagram, e tu fica em depressão vendo aqueles feeds de Instagram porque não é a realidade. Tu te sente mal, eu me sinto mal às vezes, eu queria estar me vestindo melhor, eu queria estar me apresentando melhor, porque, sabe, é a minha identidade, eu vendo isso, a minha imagem, é meu trabalho isso. Mas daí começa a analisar a vida da pessoa, aquela que ela tá lá, ela tá com uma casa acumulando roupa, as marcas mandam roupa para aquela pessoa, não é a vida que eu quero. Então eu me sinto melhor, daí aquilo me conforta. Então eu não posso mentir que eu tô bem comigo, mas é um momento quando eu me olho nas redes sociais, nos feeds, podia estar mais arrumadinho, sabe? Então eu acho que a questão das redes sociais que ela faz nos sentir assim, que a gente tá sempre em busca, em procura de ser alguém, sabe, que a Nea me disse, ela não é ela, o externo e o interno é diferente, mas eu acho que é por causa das redes sociais, porque se não fosse as redes sociais, ela estaria bem com ela. Pode ser.
Eu não sei, realmente as redes sociais, ela te faz achar que será que eu tô bem da maneira que eu tô? Ou será que eu deveria ser o que as pessoas geralmente estão mostrando ali? O jardim do vizinho é sempre mais florido. Mas ela tem uma vida diferente, a vida dela e tem um monte de gente que olha pra sua vida e provavelmente fala, mas eu queria ser igual ela, livre e viajando. Por isso que o autoconhecimento, que é uma outra coisa que eu falo bastante aqui, é tão importante. Às vezes a gente acha que assim, não, o que eu preciso é largar tudo e viajar. E nem sempre o que funciona pra uma pessoa vai funcionar pra você. Porque se você não toma uma decisão como essa, de dentro pra fora, num determinado momento, aquilo não vai te fazer bem. Então, por exemplo, como eu queria viver como nômade e queria viver só com uma mala, num determinado momento fez muito sentido pra mim não ter quase nada. Só que aí, a partir do momento que aquilo não tava mais fazendo sentido, eu parei pra avaliar quem eu sou de verdade, e quem eu sou de verdade quer ter mais roupas do que uma mala de 23 quilos. Eu não era tão feliz só com aquela mala. Eu fui porque aquilo refletia um momento que eu queria viver, que é bem o que vocês estão falando agora. E algumas pessoas que praticam o minimalismo, elas acreditam assim, que existem algumas regras, se você sai fora dessas regras, você não é um minimalista. Eu não sigo regra nenhuma, por isso que eu falo, eu adoto o minimalismo como um estilo de vida, mas não necessariamente eu sou uma minimalista. E isso é uma coisa que eu falo muito, né, gente, aqui no canal, que assim, não tem regra. Tudo que a gente faz que deveria fazer a gente mais feliz, conforme a gente vai colocando regra, faz a gente menos feliz. Então, você tem que usar o minimalismo da forma que for ser melhor na sua vida. Uma vez que você diminuiu tudo, mas aí você percebeu que você tem a necessidade de ter outras coisas, isso não vai fazer com que você seja menos minimalista do que o outro. Eu acho que essa comparação também vem muito das redes sociais. Poxa, mas a Mirella e o Rômulo, eles só vivem com o que cabe dentro da casinha. Eles são muito mais minimalistas do que eu. Eu tenho muito mais coisas que vocês hoje em dia, mas eu também me considero minimalista, porque eu penso da mesma forma que vocês. A questão é, qual é a motivação por trás daquelas coisas que você mantém na sua casa? É a mesma coisa meu marido. Meu marido é escritor e ele ama ler. Ele lê assim uma média de 70 livros por ano. Uau. E ele tem prazer em comprar livro físico. E ele tem lá a biblioteca dele. Ele tem as mesmas 4 camisetas pretas que você. Só que ele ama aqueles livros. Ele ama uma vez ou outra ir lá consultar, olhar, pegar na mão. Pra que ele vai se livrar daquilo? Só porque alguém falou que minimalista devia ler Kindle? Sabe? Então, não tem regra. Não tem regra, gente. A gente precisa sim entender a nossa motivação e o porquê que a gente tem as coisas ou porquê que a gente não quer ter as coisas. É muito fácil quando você tinha muito e aí você é quase, vou chamar, obrigado a reduzir a um extremo, que é o caso de quando você decide viajar. E aí você, como é o meu caso, volta pra uma casa. Então eu tinha muito medo de que essa fosse uma mudança temporária. Eu falava, talvez eu era minimalista porque eu tava viajando, porque eu tinha só uma mala. Será que quando eu tiver espaço eu não vou querer ter 1 milhão de coisas de novo? Porque no meu caso era quase um vício comprar e ter coisas, né? Eu fazia muito o que você falou, de querer compensar frustrações, o excesso de trabalho comprando. E eu tinha muito medo de que aquela mudança fosse uma mudança temporária e que agora que eu fosse exposta de novo a uma vida normal, eu caísse nas mesmas tentações. Vocês têm esse medo? Aliás, vocês pensam em deixar a casinha em algum momento e voltar para uma casa? Eu acho que são não fases. Móvel? Nesse primeiro momento, não. A gente quer ainda continuar viajando por muito tempo ainda, mas pode ser que daqui a 2 anos a gente diga, não, quero uma casa. Mas a gente não tem esse medo, essa tentação nem nos passa na cabeça. Eu acho que... E eu acho que, por exemplo, a gente fala que eu gostaria muito de viver num país europeu, porque na Europa as pessoas elas vivem em espaços mais limitados, então a quantidade de coisas que tem dentro das casas precisa também ser limitada. E é diferente o consumo na Europa do que o consumo que você vê no Brasil ou consumo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu sinto que é demanda reprimida. As pessoas compram porque ela em algum momento não podia comprar e aí tem a condição de comprar, então eu compro porque eu tenho essa demanda reprimida. Nos Estados Unidos as pessoas compram porque elas podem comprar e o incentivo de consumo é muito grande. Na Europa as pessoas, é muito comum você ver as pessoas com uma roupa rasgada, assim, com furo. E tá super tranquilo, você vê as mulheres assim com os vestidinhos bem batidos
coloridos. E você fala assim, gente, que estilo lindo, sabe? Eu acho maravilhoso. E não necessariamente a pessoa é uma hippie, mas é porque é o estilo. Ela usa a roupa para aquela função, assim, não ao contrário. E eu gosto muito, então por isso que a gente fala, se eu fosse escolher um lugar para morar hoje, eu moraria num país na Europa porque eu me identifico com esse estilo. E eu acho que se a gente escolher um lugar para viver lá, provavelmente vai ser muito difícil que eu volte ao meu estilo de vida anterior, que era comprar para justificar uma necessidade que eu tinha. Até mesmo porque eu já não sou mais aquela pessoa que eu era antigamente, né? Eu aprendi muita coisa. Vocês aplicam o minimalismo em outras áreas? Ou é mais porque vocês têm essa necessidade de espaço, é muito mais fácil aplicar para as coisas? Ou vocês conseguiram expandir para outras áreas da vida de vocês? Eu acho que a gente aplica em quase tudo, né, Mi? Eu acho que a gente aplica nos relacionamentos. Eu vou ter uma conversa, vou encontrar com essa pessoa, o que eu tô ganhando, o que eu tô perdendo. E a gente fazia o balanço, qual que é a troca que eu tô dando, qual que é a relação de troca que a gente tinha. E a gente começou a aplicar o minimalismo nos relacionamentos justamente baseado nisso, assim. Como é que esse relacionamento que eu tenho com essa pessoa, ele tá me agregando? Eu sinto mais feliz? Eu consigo compartilhar alguma coisa com ela? Tá acontecendo uma troca interessante nesse relacionamento? E esse relacionamento, ele é essencial pra minha vida? Não é sobre a quantidade, é sobre você manter aquilo que é essencial, é você manter boas coisas e poucas. Eu acho que isso é fundamental nos relacionamentos. E principalmente eu acho que viajando também, você tem a limitação da quantidade de pessoas que você consegue se conectar. E aí eu também apliquei muito a minha vida, principalmente depois de mudar pra fora do Brasil. E a idade também, né, gente? Idade. Eu acho que a gente tá mesmo que na mesma idade. A idade também faz isso com a gente. O nosso tempo fica muito escasso. Eu acho que o minimalismo, ele é uma ferramenta extremamente importante pra fazer a gente ter mais tempo, pra fazer as coisas que a gente realmente gosta. E amizades tomam muito tempo. Se você cuida delas corretamente, né? Se você investe numa amizade, elas tomam muito tempo. Socializar, né? E aí eu comecei a parar pra pensar em como eu tava usando o meu tempo. E pessoas tomam tempo da nossa vida. Quando a gente começou a pensar nisso, você fica... Será que eu tô sendo egoísta em pensar dessa forma? Mas não, acho que a gente tem que fazer um balanço de entender o que é realmente essencial. Outro ponto que a gente aplicou o minimalismo é em relação a alimentos. Não só porque a gente tem uma geladeira que ela é bem pequena, mas também por conta do desperdício e também da saúde. Quanto mais a gente comprava de opções de alimentos, menos a gente se alimentava bem. Quanto mais opções de alimentos nós tínhamos, mais a gente desperdiçava. A gente sempre se programa para comprar o que a gente precisa para os próximos 2 dias. Então, quais são as refeições que eu vou fazer? Eu me importo de comer o mesmo prato 2 dias seguidos? A gente sempre se programa justamente para isso. Então, a gente compra muito menos, a gente come quando cozinha em casa. Eu considero cozinhar menos opções e eu sou muito mais feliz assim, porque a gente se sente muito mais saudável cozinhando assim. E quando eu quero comer uma coisa diferente, eu como fora. Tem uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, chama paradoxo da escolha. Hoje em dia a gente tem muitas opções de tudo. Então você vai no supermercado, você quer comprar uma pasta de dente e tem 48 opções, às vezes até da mesma marca, mas você fala, uma limpa assim, a outra... É verdade. E aí o que acontece? Quando você tem muita opção, você acaba ficando paralisado. Porque você fala, eu precisava só comprar uma pasta de dente, gente, só me dá uma. E essa paralisação que o paradoxo da escolha causa, faz a gente perder tempo, faz a gente ficar ansioso. E eu acho que o minimalismo, ele ajuda muito a gente a reduzir a quantidade de escolhas que a gente precisa fazer na vida. Porque você tem uma geladeirinha desse tamanho, você tem que escolher muito bem o que vai entrar nessa geladeirinha. E aí, não importa se tem 1 milhão de opções no supermercado, você precisa focar muito bem naquela melhor opção pra você. É importante a gente ter em mente que não importa onde você mora. Então, às vezes você pode estar pensando, mas é fácil pra eles serem minimalistas porque eles têm o espaço ali, mas eu na minha casa, com a minha geladeirona e tal. E eu quis trazer os dois aqui pra mostrar que é uma questão de mentalidade. É o jeito que você pensa que faz você adotar o estilo de vida. E não só o espaço físico que você tem. Eu uso um exemplo. Geralmente as pessoas vão no supermercado, elas compram 5 cebolas. Só que quantas
Quantas cebolas você precisa? Enquanto aqui, quanto a gente tem disponibilidade, principalmente de alimentos, é muito grande, você tem a disposição de legumes, tem feira livre para todo quanto é canto, o supermercado sempre tem frutas frescas, então é muito natural você comprar bastante. Enquanto fora, as pessoas realmente são muito mais conscientes que, caramba, a cebola é caro e eu vou precisar realmente de uma cebola. Enquanto as marcas, elas como são muito globalizadas, eu sempre compro a mesma pasta de dente. E eu não me importo com isso e a gente super feliz e me ajuda muito a tomar decisões. Então eu vou no supermercado, é pegar a pasta, pegar o shampoo e saio super tranquila com meu saquinho de cebola, com uma cebola. Uma outra coisa que eu queria saber de vocês, assim, o quanto vocês mudaram de estilo por causa dessa mudança e da limitação da quantidade de coisas que vocês podem ter. Você parece que já tá muito perto do que você era antes, né? Com a malinha lá, muito funcional pra viajar. Mas aí você, Mi, que aliás é sempre, a maior preocupação é sempre das mulheres. Eu acho que os homens acabam já sendo um pouco mais minimalistas e quando eles não são, nunca eles têm a mesma quantidade do que uma mulher que adora consumir. A gente mudou muito, tinha. porque hoje a gente não se apega a nada. Ser minimalista, no nosso ponto de vista, no meu, é ter o essencial que vai te fazer bem, o teu bem-estar. Isso é importante pra mim? Se aquilo é importante pra gente, tenha. Não é que tu vai ter aquilo que tu não vai ser minimalista. Todo mundo é apegado a alguma coisa. Só que hoje não. Hoje a gente tem a roupa que a gente precisa, a gente tem as coisas que a gente precisa, ela tem as maquiagens que ela precisa, e quando ela acabar, você compra outra, sabe? Eu acho que eu mudei muito de estilo porque, é claro, a maneira como eu me vestia não cabe pra vida que eu levo hoje. Então isso me forçou muito pensar em como me vestir diferente. Mas ao mesmo tempo, eu até hoje sofro porque eu não me sinto que eu tô conectada com a maneira como eu me visto, assim. Eu acabo tendo que escolher as peças de roupas que funcionam com a minha vida na estrada. Mas não necessariamente eu acho que eu combino com aquela maneira como eu visto. Talvez eu me sinto meio desconexa ainda. Desconectada ainda. Eu pensei, de quanto em quanto tempo eu consigo lavar roupa? E aí a gente pensou, eu vou conseguir lavar roupa uma vez por semana. Quais vão ser as combinações de roupas que eu consigo fazer para usar durante uma semana que vão ser suficientes para que eu possa ter roupa limpa até a próxima lavagem? Então foi esse o nosso critério para a gente conseguir montar o nosso guarda-roupa, que hoje é conhecido como minimalista, né? Um guarda-roupa minimalista, mas quando a gente começou não existia nem esse termo, assim. Eu hoje em dia não viajo mais, não preciso ter só o que cabe dentro de uma mala, mas o meu raciocínio continua esse. Então, por exemplo, eu não tenho várias camisetas. Por exemplo, eu uso bastante regatinha assim. Antes eu tinha, sério, 10, 20 regatinhas pretas, porque eu falava, eu preciso, vai que tá suja, não sei o que lá. E hoje eu sei que eu preciso ter uma pra usar e uma de reserva. Então assim, eu não preciso mais de tanta coisa. Então eu acho que a viagem, no meu caso, e eu entendo que no de vocês também, foi muito importante pra fazer com que eu entendesse que você não precisa ter isso. Então é muito comum, principalmente no Brasil, a gente lava muita roupa também. Muito. Isso foi uma coisa que eu percebi viajando, assim, eu usava uma roupa e eu imediatamente colocava ela pra lavar. E isso não só estraga as roupas, quanto não é necessário. Se você não suou, se você não foi correr uma maratona, você não precisa lavar. E foram pensamentos que eu acabei mudando porque a viagem te obriga a fazer esse tipo de escolha que antes, quando você tinha a sua casa, você não precisava fazer. Então, o que você falou, Romulo, eu acho muito importante, é uma coisa que eu sempre tento falar aqui, que é o minimalismo, ele é uma filosofia de vida. Ele não tem a ver com a quantidade de roupas que você tem ou com o espaço que você tem. Então, vocês hoje têm um espaço muito pequeno, mas eu, mesmo depois de ampliar esse espaço, hoje eu tenho uma casa, eu continuo com a mesma filosofia pra minha vida. Eu não consigo mais ter o excesso, porque você não precisa. Não faz sentido na vida, né? Uma coisa que tá botando na tua vida, pra que eu preciso daquilo mais, sabe? Vai te atrapalhando o teu bem-estar daqui a pouco, sabe? A gente acaba descobrindo que ter muitas coisas, porque quando você carrega as suas roupas, os seus pertences dentro de uma mochila, ou quando você carrega os seus pertences dentro de um carro, quando você tem em excesso, aquilo ocupa muito tempo da sua vida pra lidar com aquela arrumação, ou ela te incomoda, é um peso que você carrega, então você sente aquilo com muito mais frequência, diferente de quando você tem uma casa, você tem que lidar com a roupa só quando você abre a porta do guarda-roupa. Nós, apesar de ter uma casinha onde a gente consegue, se eu quiser, colocar mais uma blusinha ali, a gente tem uma política. A política entrou algo na casinha novo, tem que sair uma coisa velha. Então sempre assim, quero comprar uma coisinha? Uma tem que sair. Então entrou, sai. Eu tinha a mesma política com a mala e eu tento manter a mesma política
com a casa hoje em dia. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei o bate-papo com esses dois aqui. Fiquei muito feliz por fazer a primeira collab aqui do canal. Espero que seja a primeira de muitas. Eu convido vocês a irem ao canal do Travel and Share. Tem muito vídeo, eles já fizeram muita coisa, foram pra muitos lugares. Tem vídeos muito legais, não só da vida na casinha, mas de destinos super legais. A gente fala sobre minimalismo também, tem vídeos contando a nossa experiência minimalista, então dá pra consumir esse tipo de conteúdo no canal também. E eu vou linkar aqui na descrição alguns dos meus vídeos favoritos do canal deles, que eu acho que vocês, se conheceram agora, poderiam começar por esses vídeos, que eu acho que vai ser muito legal. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita pra fazer isso agora, porque eu tô aqui batalhando pra chegar nos 100 mil inscritos. Logo, logo vai chegar. Logo, né? E assim a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau. Tchau!